Como é bom estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo ao programa de hoje. É um prazer contar mais uma vez com a sua participação nesse estudo detalhado do Evangelho de João. Aqueles que têm acompanhado o nosso programa sabem que o enfoque do nosso estudo tem sido o capítulo 8 de João, que relata o confronto entre Jesus e os fariseus que o acusavam de ser o diabo. Você tem reparado como essa discussão foi se tornando cada vez mais hostil. Se fôssemos sintetizar o que Jesus falou para os fariseus em uma frase, diríamos: vocês são escravos. Alguns ouviram estas palavras, creram em Jesus e firmaram um compromisso de segui-lo e serem livres. Mas agora estamos enfocando o que Jesus falou para aqueles que não creram em suas palavras. Jesus lhes disse: o problema é que vocês são escravos da ignorância, cativos do diabo. Vocês são do diabo e fazem a vontade dele. É para ele que vocês vão, porque são escravos do inferno. Vocês são daqui de baixo e eu sou do alto. Vocês estão presos pelas forças daqui de baixo. Jesus estava falando do submundo espiritual, ao qual a Bíblia se refere como o inferno. Vocês vêm do inferno, estão sob o poder do inferno e estão indo para o inferno. Jesus não mediu palavras e lhes disse que eles vinham do pecado e que eram escravos do pecado. Por 3 vezes Jesus disse: vocês morrerão em seus pecados se não crerem. Alguns creram e se tornaram seus discípulos, o que os levou a serem livres. Mas agora, Jesus estava se dirigindo aos que não creram. E ele não foi nem um pouco sutil. Pelo contrário, Jesus foi bem direto. Observe que à medida que Jesus declara quem ele é, o diálogo vai ficando cada vez mais hostil, mais quente. Jesus não se limitou a falar sobre eles com um realismo chocante, mas também fez declarações maravilhosas a respeito de si mesmo. Preste atenção na pergunta do versículo 46 do capítulo 8 de João, diz assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Poucas pessoas alegam não ter pecado. Quantos são capazes de dizer que não tem pecado na frente dos seus amigos ou de sua família? Se você me dissesse que é perfeito, ele diria: é? Então deixa eu perguntar para sua mulher ou para o seu marido, para os seus filhos ou para os seus colegas de trabalho e ouvir o que eles pensam. Quem de nós pode alegar na frente da família e dos amigos que não tem pecado nenhum? Jesus desafiou seus inimigos e aqueles que estavam sendo hostis com ele e perguntou: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus foi constante em dizer: digo-lhes a verdade. Eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Digo-lhes a verdade. E agora o desafio: por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. O diálogo continuou pelo versículo 48 e se tornou mais hostil. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Mesmo tendo sido feita pelos seus opositores, esta é uma pergunta muito importante. No decorrer do estudo do Evangelho de João, e principalmente nos capítulos 5 a 8, estamos falando sobre quem Jesus é. E agora nos deparamos com esta pergunta dos seus inimigos: quem você pensa que é? No versículo 54 do capítulo 8, Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. E os fariseus não deixaram por menos: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quando Jesus disse isso, eles apanharam pedras para apedrejá-lo.
Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. É assim que essa discussão entre Jesus e os líderes religiosos termina, pelo menos por enquanto. É evidente que a hostilidade aumentou a ponto de pegarem pedras para apedrejar Jesus quando ele declarou: "Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou." Eles ficaram furiosos. C.S. Lewis disse que, depois de ler os capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João, podemos fazer 3 escolhas. Podemos dizer que Jesus era um mentiroso e lunático, ou podemos adorá-lo como Senhor dos céus e da terra e declarar como Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Você pode fazer isto ou pode fazer como aqueles fariseus, que pelo menos foram honestos. Você também pode apedrejar Jesus fora da sua vida e esquecer tudo que já ouviu sobre ele até agora. Não sei como alguém pode achar que está certo quando diz: "Deus? Não, ele não era Deus. Divino? Não, nem pensar. Ele foi um grande homem, um grande mestre, e ensinou valores muito importantes. Mas Deus?" Francamente, não vejo nenhuma honestidade intelectual nisto. Se Jesus não era nada disso que alegou ser, então ele era um mentiroso e o maior impostor que já existiu na face da terra. Ou então, se quisermos ser um pouco gentis, podemos dizer que Jesus foi um lunático. Ele estava brincando e, vai ver, não batia bem da bola, como dizem por aí, né? Você poderia dizer isto. A outra opção é dizer que ele é o Senhor dos céus e da terra e, pela fé, declarar que ele é o seu Salvador e Senhor. Se Jesus alegou ser Deus, então a pergunta lógica a fazer é: você faz o que Deus faz? No início do capítulo 5, no começo deste diálogo, Jesus declarou: "O que o Pai faz, o Filho também faz." Outra pergunta: veja bem, Deus é eterno, o que significa que ele era, é e será para sempre. Você é eterno? No versículo 58 do capítulo 8, Jesus declarou: "Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou." Jesus usou a palavra Yahvé, Jeová. Jeová significa o Deus que era, que é e que será para sempre, o eterno. Foi isto o que Jesus declarou quando disse: "Eu sou." Existem vários "eu sou" no Evangelho de João. No capítulo 4, durante a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, quando ela disse: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir." Nesse momento, Jesus respondeu: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Jesus deixou bem claro que é eterno. Voltando ao capítulo 8, tiramos mais esta declaração de Jesus: "Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se." Não é de se espantar que tenham pegado pedras para tirarem Jesus. Os inimigos de Jesus não tinham dúvidas quanto ao que ele estava declarando. Sabe, eu não sei como pessoas que dizem seguir a Jesus podem ler este trecho da Bíblia e achar que ele não é claro ou que Jesus não disse explicitamente que era o Cristo, o Messias, ou Deus. Bom, se você crê que os 4 evangelhos foram inspirados por Deus, acho que você tem de concordar que Jesus é Deus. Como diz o credo da igreja, totalmente Deus e totalmente homem. Esta declaração de Jesus, "Eu sou", levou ao final dessa discussão hostil com os líderes religiosos. Eu espero que você tenha feito anotações do estudo destes 4 capítulos. Se não fez, leia os capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João novamente e liste todas as declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo. Depois de listar todas as declarações, todas as alegações sobre quem ele é, deixe que o Espírito Santo responda a esta pergunta em você: quem é Jesus? Isso, deixe que o Espírito Santo lhe pergunte o que é fé e o que significa crer em Jesus. Com toda certeza você encontra uma resposta completa para esta pergunta no capítulo 8 de João. Crer em Jesus significa permanecer como seu discípulo por quanto tempo ele quiser e esperar que algo aconteça, esperar pelo novo nascimento, esperar pela
libertação. O que é vida? Em João, no capítulo 8, vida é liberdade. Vida é poder fazer escolhas. Vida é escolher seguir a Jesus e descobrir a vontade dele para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Como já falei, quero mais uma vez lembrar aqui, infelizmente, muitas pessoas não são livres, são escravas de alguma coisa. Alguma coisa as está escravizando. Mas quando você conhece a Jesus, passa a seguir a Jesus com amor, ele vai libertando, ele vai fazendo você livre de verdade. Essa é a promessa de Jesus, e as promessas do Senhor são claras, são muito claras. E Jesus é aquele em que podemos confiar. Ele é o poderoso Filho de Deus que vive eternamente. Sabe, eu sou muito feliz porque Deus nos dá essa oportunidade de estarmos juntos aqui, com o encontro com a palavra, estudando sobre Jesus, respondendo essa incrível pergunta: quem é Jesus? O que é vida? O que é fé? Você sabe que o Senhor Jesus está disposto para fazer grandes obras naquele que confia nele, naquele que dispõe-se a realmente entregar tudo para ele. E eu gostaria que você hoje fizesse isso. Entregue tudo para o Senhor, entregue tudo para o Mestre, e Ele vai ter prazer em cuidar de você, em libertar você. E como temos estudado já, e hoje tocamos mais uma vez no nome daquela pessoa, ou seja, a mulher samaritana, ela tinha muitas feridas na alma, ela não ia buscar água de manhã quando todas as outras mulheres iam, porque elas apontavam para ela. Então, ela ia buscar água na hora do sol mais quente, quando ninguém estava no poço buscando água. E foi naquele dia que ela encontrou Jesus lá. Jesus fez questão de curar as feridas daquela mulher, Jesus fez questão de perdoar aquela mulher. Jesus fez questão de dar a ela a água viva. É isso que Jesus faz. Ele liberta, ele cura de verdade. Eu fico por aqui hoje, até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.